Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. Nesta edição, o cenário a Comercial Arco-Íris. Nosso convidado, Bruno Neves, B+ Arquitetura. Isso. Olha, hoje nós estamos num espaço um pouquinho diferente de outras gravações que a gente já fez, até porque eu sei que você trabalha muito forte com obra, né? Sim. A obra pesada. Quando a gente fala obra pesada, não é só aquela reforminha. Muitas vezes a casa do chão, né? Sim. Do zero. E aí, nós hoje já estamos num ambiente que mostra um pouco desses bastidores, desse fundo que a gente pode pensar. Agora, eu queria começar com um pouquinho da tua história, né? Como é que foi a arquitetura? Como é que chegou a arquitetura para você? Olha, veio muito da minha família, assim, foi algo que eu fui vendo, mas ao mesmo tempo que minha mãe era engenheira civil, eu via um pouco de obra, mas não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Então eu enxergava um pouco disso, mas não vivenciava também, ao mesmo tempo não vivenciava, mas sem querer, no terceiro colegial que você precisa decidir, eu acertei no alvo, porque realmente fiz aquela coisa de fazer o que você gosta, sabe? Então isso é gratificante. E aí consegui acertar a profissão perfeita, não que eu tinha o dom, não tinha, eu criei mais esse dom evoluiu na faculdade, depois com as vivências com as obras, com os clientes, isso foi acontecendo e evoluiu muito. Com os estudos, né? Você começa a estudar, entender isso. Então, o escritório vem crescendo muito e evoluindo aí no longo dos anos. Porque eu gosto de separar um pouco a ideia da arquitetura e arquitetura de interiores, né? O pessoal às vezes mistura tudo, acho que está tudo no mesmo pacote, né? Mas não é bem assim, sim, não é? Sim. A arquitetura ainda cuida muito da questão da obra, da parte mais pesada. Eu não posso derrubar qualquer coisa, né? E quase sempre interiores têm uma outra visão, né? Sim. E hoje com a ideia de espaços integrados, essa questão toda mexe muito na questão estrutural daquele apartamento, daquela casa, cobertura. Sempre um desafio, né? Um desafio nesse sentido, né? Principalmente de questões técnicas, não, Bruno? Isso. E assim, essa parte dessa divisão de arquitetura realmente em interiores existe muito, apesar de muita gente entender que é uma coisa só. Quando a gente faz um apartamento, quando faz assim algo menor, não que seja não menor, mas assim um apartamento, já existe uma construção, acaba sendo mais interiores. Tem a parte de arquitetura de abertura de ambientes. Mas quando a gente fala em casa, em residência, que é uma área que eu estou atuando bastante, você tem muito segmentado isso. Você tem a arquitetura da casa, que é o início do projeto, você faz toda a arquitetura e depois entra toda a parte de interiores. Então isso é distinto. Tanto é que tem gente que faz só arquitetura, tem gente que é só especializada no interior das casas. No escritório a gente faz o conjunto, a gente sempre dá prioridade para fazer esse conjunto, porque aí a gente gera a criança toda, né? Do começo ao fim. Entrega a chave lá no final, exatamente. A casa montada e tal. Que é muito bacana, muito interessante quando você consegue ir até esse final, não é? Sim. Nem todo projeto a gente consegue isso, mas quando consegue é bárbaro, né? Eu acho que é muito legal. Fantástico e gratificante, né? Você vê aquele resultado final e o cliente também, né? Agrada a ele, isso é a realização, né? É a realização. É uma coisa interessante quando a gente fala de obra, né? Porque a obra tem todo um cronograma, tudo precisa funcionar. E tem uma parte da obra, e hoje a gente está num local que mostra um pouco isso, tem uma parte da obra que a gente não vê, que é toda a parte de elétrica, né, que está lá escondido, né, atrás de gesso ou não. Já na própria construção, tem toda uma parte hidráulica, né, que se não funcionar, se não tiver no lugar também, a coisa não funciona. É um ponto muito importante para se considerar, não é? Com certeza. E na verdade, assim, os clientes, a grande maioria, não se envolvem nessa parte, mas que é uma parte principal. Se isso tá ruim, não adianta, tá tudo lindo, maravilhoso, depois você abrir a torneira e não vir água quente, por exemplo, né? Bruno, agora tem uma questão interessante, né? Que acredito que agilize muito a questão da obra, né? Quando você consegue no mesmo local ter todo o orçamento, na verdade com uma visão geral, né, de quanto essa obra vai ficar. É claro que a gente sabe que vem ajustes no decorrer, não é? Sim, sim. Não, isso é muito importante, é algo assim que no início da obra, depois do projeto todo definido, no início da obra,
eu sempre peço para o cliente fidelizar em uma loja para poder fazer todas as compras, a facilidade de fazer pedidos de entrega e não ficar buscando em diversas lojas. Isso complica. Material bruto, eu digo, né? Esse material todo de hidráulica, elétrica, tinta, lajota, areia, essas coisas é bom centralizar, ter uma facilidade de pagamento, uma fidelização realmente com a loja para poder ter um melhor preço e rapidez na entrega. Quando a gente fala de contratar um profissional, tem todas essas questões, né? Primeiro, definir um projeto claramente. Não dá para você começar nenhuma reforma sem um projeto claramente definido. O pessoal às vezes acha, vou fazer por conta e tal, e aí bate cabeça. Não tem jeito. Mas uma obra mais completa, eu digo, do início ao fim, né? Certamente esse é um ponto importante, né? Esse picadinho não funciona. Pode até funcionar para uma reforma rápida, sim, mas numa obra maior, não. Uma obra mais complexa, com certeza tem que ter esse cronograma, tem que ter as etapas bem claras e divididas ali. Claro que elas se encavalam, então é esse momento que a gente precisa de muita agilidade, quando você precisa ao mesmo tempo de hidráulica e elétrica, por exemplo. Então você precisa da agilidade, não dá para correr numa loja que só vende hidráulica e numa loja que só vende... Se você tem um parceiro que vende tudo, você corre muito mais, você só manda a lista, orçamento, entrega. Põe na conta do cliente já, isso vai acertando quinzenalmente também, é um negócio muito legal. Quinzenalmente ou cartão parcelado, isso ajuda bastante. Novamente a ideia de cronograma, de programa, de planejamento. Exatamente. A obra precisa de planejamento. Sem isso claramente definido, primeiro, você não sabe onde vai chegar, né? E aí, lá no final, falou, eu achei que ia investir X, vou investir 3X, e aí você pira, né? Já não é incomum que eu ouvi de pessoas que já passaram por isso. Eu sei que o seu escritório tem um cuidado muito especial nessa questão. Tentar manter sempre isso. Achar essa boa equação, né? Financeira, inclusive. Com certeza. Na verdade, assim, você tem que chegar num número, né? É claro que a variação existe. E assim, o que muda muito é porque também no decorrer da obra, às vezes o cliente dá uma alteração ou quer investir um pouquinho mais em um item, o outro você consegue baixar um pouquinho mais o custo. Gostei dessa torneira, cara, mas pô, vamos nessa torneira? Claro que isso onera um pouco, ou o contrário também, é mais fácil onerar do que realmente baratear, porque a pessoa vê a peça bonita e qualidade tem preço também, né? Então o diferencial tem preço. E isso vai equalizar, você tem que equalizar, né? É uma coisa que eu sempre falo muito, você quer aquela torneira muito legal, investe nela. E aí dá uma seguradinha num outro item que apareça menos. A gente está ouvindo muito esse high and low, né? Nos projetos de arquitetura, design de interiores, né? Quero uma peça, isso aqui é maravilhoso, não vou perder, não vou deixar de usar. E é isso que você falou, né? Mas no meu orçamento eu vou lá, qual o item que eu posso, né, que não vai influenciar tanto, até porque às vezes é um item que não vai aparecer. Eu não posso prescindir de qualidade, claro, mas posso tentar achar uma equação ideal nesse caso, né? Isso eu indico muito, que a pessoa fica com aquele desejo daquela peça, tem que ter aquilo. Eu vou ficar com aquilo na cabeça e depois você fica sem, pega uma comunzinha que não era aquilo, dá para equalizar. E tem margem para isso, tem muitos itens que entram na obra. Então a gente tem onde equalizar isso, para tirar essa diferença. Bacana. Bruno, adorei, tenho certeza que os nossos telespectadores gostam muito de entender um pouquinho como como esse nosso universo Arch Décor funciona. A gente sabe que é muito importante e tenho compartilhado isso, você ter um profissional acompanhando sua obra, desde o início, né? Para lá no final, na entrega da chave, tá tudo legal e você fala, uau, era isso que eu imaginava, que eu contava. Até porque vocês são muito responsáveis pela felicidade de muitas famílias, né? Esse resultado final que a gente espera, né, da concretização de um sonho, daquilo que a pessoa imaginou, porque a casa hoje é isso mesmo, né? É o seu espaço, é o seu, a sua área de convivência, vai ter as memórias da família e quando é novo, vai criar novas memórias, né? Na verdade é o seu descanso, é o seu lazer, é sua convivência, o seu encontro com os amigos, seu encontro com a família, tudo está ali centrado ali, né? Se você for ver, é ali que acontece isso. Então é muito importante você ter o espaço que você realmente almeja para
para poder fazer isso acontecer mesmo. Perfeito. Bruno Neves, no nosso Let's Talk Clube Design Litoral Paulista. Hoje como cenário comercial Arco-Íris, aqui na Pedro Lessa. Bom, a ideia é justamente de falar de obra, que é um pouco essa cara do nosso dia a dia, e que nem sempre o nosso telespectador entende como funciona, né? Saber que lá atrás, no fundo de cada coisa bonita que ele está vendo, atrás tem uma infraestrutura importante que precisa estar impecável. Com certeza. Obrigado, Bruno. Obrigado a você.